No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, um apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre fome e agricultura sustentável. A fome cresce no Brasil. Um levantamento divulgado pelo segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, revelou que o Brasil tem cerca de 33 milhões de pessoas passando fome, quase o dobro do número de pessoas em situação de fome, estimado em 2020. Em números absolutos, são 14 milhões de pessoas a mais passando fome no Brasil. Participa do programa o professor Paulo Sérgio Pavinati. Ele é professor associado da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, da Universidade de São Paulo. Professor Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, João. É um prazer estar aqui e conversar um pouquinho com você sobre esse assunto importante, principalmente atual, né, da situação que nós vivemos. Francisco Menezes, analista de políticas da ActionAid, organização internacional que trabalha por justiça social, equidade de gênero e étnico-racial, além do fim da pobreza. Ele é integrante do grupo de trabalho da Sociedade Civil da Agenda 2030. A co-apresentação do programa. Aliás, antes de falar da co-apresentação e do Franklin Valverde, eu vou dar um bom dia para você, Francisco. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é uma satisfação estar com vocês, estar também podendo se dirigir ao público que nos assiste e vamos ver o quanto conseguimos esclarecer essas questões tão complexas. A co-apresentação do nosso programa é de Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Nós hoje vamos falar sobre o objetivo do desenvolvimento sustentável número 2, né? Aquele que trata da fome, da agricultura sustentável, né? Acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar, e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável é um dos objetivos, né, dos princípios desse objetivo número 2, né, Joel? Isso é importante a gente destacar na abertura desse programa, né? Que é o Brasil ODS. Como revelamos no início do programa, uma pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensão, divulgou que mais de 33 milhões de brasileiros estão passando fome no Brasil. Desde 2018, o Brasil voltou ao mapa da fome. Professor Paulo, o que aconteceu com o Brasil? Além dos problemas ocasionados pela pandemia, que aumentou a desigualdade do país, o que aconteceu com o nosso país? Eu acho que o grande foco nosso hoje está sendo em produzir alimentos, mas o que está acontecendo na grande sociedade é a má distribuição desses alimentos. Então, se nós colocarmos a produção agrícola do Brasil, ela teve um crescimento substancial nos últimos 15, 20 anos, né? E todo ano está crescendo, né? O detalhe é, se você não tem uma redistribuição social, se você não consegue levar essa comida aos mais pobres, aos que estão demandando, isso tudo vai refletir, obviamente, em fome para quem não tem dinheiro para comprar, né? Então, o grande gargalo que eu acho hoje é a redistribuição social. Nós temos hoje o preço das commodities agrícolas num patamar bem elevado, né? Preço de fertilizantes num patamar estratosférico, e quem está pagando o custo disso são os consumidores finais do nosso mercado, né? Porque elevando o preço dos produtos agrícolas, é uma cadeia gradual. Quem vai pagar lá na frente vai ser quem está consumindo lá no mercado, né? E daí as classes sociais mais baixas, em função do preço aumentando a todo tempo, não conseguem depois se manter, né? Não tem dinheiro para isso, né?
Então, o que 2 anos atrás era um preço razoável para comprar 1 quilo de carne ou arroz, agora, com o preço das commodities lá em cima, aumentou muito, né? Então aumentou o custo para todo mundo, né? Todo mundo está pagando, mas os mais pobres pagam mais, né? Porque o proporcional é maior. Francisco, como explicar essa contradição? A agricultura cresce, mas ela não vai para o prato das pessoas mais pobres do país. Acho que o Paulo Sérgio colocou o essencial. Eu diria que houve, nos últimos anos, um grande empobrecimento da maior parte da população brasileira, porque alguns até enriqueceram muito, isso já foi mostrado, mas muito poucos. Esse é um elemento que se combinou com um processo de inflação, e nós vimos que a inflação dos alimentos foi extremamente severa nos 3 últimos anos, desde 2020. Então, temos que estar atentos a isso. E ao lado desse fato, que é um fato principal, que impossibilita, como o Paulo Sérgio disse, o acesso e um acesso justo de todos aos alimentos, nós tivemos também um processo de desmonte de políticas públicas, sobretudo daquelas de proteção social. Isso também é bastante fácil de verificar na medida que examinemos os orçamentos de uma série de programas que davam amparo, inclusive para aqueles mais vulneráveis, e que foram muito enfraquecidos. Eu acho que são 2 razões principais. Agora, tem um terceiro elemento, se me permitem, que acho importante também frisar, é que o Brasil, no aspecto ambiental, vem sendo bastante abalado, não é? Sobretudo na região norte, na Amazônia, também nos cerrados brasileiros, né, com queimadas, com desmatamento. Isso já vem ocasionando, e nós verificamos, sobretudo para aqueles agricultores de menor porte, que produzem, sobretudo para a sua subsistência, grandes dificuldades para essa produção. E isso a pesquisa que você citou, Joel, mostra bem, como, por exemplo, a região norte tem os piores indicadores da insegurança alimentar. Como caminhar para um novo momento no país, para acabar com a fome? Por exemplo, a economia de subsistência seria uma alternativa, porque há uma grande resistência, professor Paulo, em relação à economia sustentável. Essa é uma utopia, né, que muitas vezes você não entende exatamente o porquê disso, né? A gente tem exemplos de o êxodo rural está ocorrendo desde a década de 80, década de 90, né, em grande escala. Por quê? Obviamente que qualquer renda que você tinha na cidade, você conseguia viver melhor que no campo. Hoje nós estamos vendo uma inversão disso. Você sabe que no campo, se você é realmente um agricultor efetivo, você consegue produzir a boa parte do seu alimento. Então, me parece que o que nós estamos vivendo hoje sabe, os filhos não gostam mais da agricultura, não querem se manter na agricultura e acabam, né, a família migrando para a cidade e depois passando fome na cidade, porque a agricultura, de maneira geral, ela tem capacidade, e mesmo a agricultura de subsistência tem capacidade do pessoal viver dignamente. Mas o que aconteceu nas últimas décadas no Brasil foi um êxodo muito grande para as cidades, e aí se empilha lá nas cidades e não tem emprego, não tem renda, né? Não consegue sobreviver. E aí, encarecendo mais os alimentos, é o que mais sofre, né? É o que mais não tem acesso a essa comida. Então, claro, promoção de uma volta, né, de um êxodo contrário para a parte da agricultura, eu acho que é improvável que vai acontecer, porque a agricultura brasileira está cada vez mais se intensificando, cada vez virando mais empresarial, né? Mas me parece que um programa de governo mais pautado em dar oportunidade para os pequenos se manterem na agricultura é importante, porque temos que evitar essa movimentação para a cidade. Nós temos que tentar manter o povo mais na agricultura, dar uma condição mais de qualidade de vida para eles e com isso, né, você evitar um pouco esses grandes problemas que nós estamos vendo hoje, que é falta de comida para o povo.
Francisco, uma mudança necessária seria sensibilizar o agronegócio em relação à economia sustentável. De que maneira a gente pode provocar essa mudança no país? Eu acho que deve haver um equilíbrio nas prioridades dadas no país. Eu acho que o agronegócio, como o próprio nome diz, se refere ao negócio, né? Ele vive referenciado nos ganhos que poderá obter, e isso se dá, inclusive, através da exportação, principalmente, né? E a exportação de determinados produtos. É preciso dizer que hoje, na cesta de produção da agricultura, se podemos falar assim, né, ela está muito concentrada em determinados produtos, né, seja soja, seja milho, né, com finalidades, inclusive, para produção animal. Eu acho que deve-se buscar um modelo de desenvolvimento, como o Paulo Sérgio dizia, que também olhe para dentro do país, que possibilite essa pequena produção, mas que é uma produção muito habilitada, sobretudo para produzir alimentos e alimentos saudáveis, que esteja fazendo. E aí precisa haver investimento nessa agricultura, né? Nesse modelo de agricultura. É preciso haver programas que possibilitem, como já houve, inclusive, uma relação mais direta daquele que produz com a ponta que consome. Nós tivemos, porque ele foi extinto no ano passado, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Era um programa com muito potencial, inclusive de fazer chegar alimentos para populações mais vulneráveis que estavam próximas. Nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que, por lei, garante um mínimo de 30% de fornecimento vindo da agricultura familiar e camponesa. Isso é um mercado muito significativo. Agora, é preciso dar força a esse mercado, que aí ele vai ter bastante potencial. Muitas vezes a gente sabe que as leis existem, não é? Mas também existe uma grande dificuldade em cumpri-las. Tem que fazer cumprir aquilo que já se construiu. A famosa lei que se pega e que não pega, que é uma coisa absurda, só no Brasil, né? Essa coisa como se fosse uma vacina, uma doença. Pegou ou não pegou, né? Se me permite complementar, eu acho que o que o Dr. Francisco estava comentando também, a parte, o Pronaf, por exemplo, é um programa fantástico, que tem incentivado a agricultura familiar e funciona muito bem. Talvez expandir um pouco mais esse programa seria importante para, principalmente para algumas regiões que não têm tanto acesso a esse ganho. Agora, o ponto-chave que eu acho que foi o Frank que comentou aí em relação às leis, né? Nós temos leis bastante rigorosas no Brasil para a agricultura. Eu acho que não é Agora, cumprir as leis é outro detalhe, né? Então, desmatamento ilegal, que é corte das florestas, né? Ou mesmo cerrado, né? Que está sendo... Legalmente, a nossa legislação de 2012, né? O nosso Código Florestal, ele é rigoroso. Tem que cumprir. Então, muitas vezes a fiscalização é um problema e a punição de quem descumpre, né? Ainda acho que é um ponto importante. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Países mais vulneráveis pagando mais e obtendo menos comida. A Lê da Letra, de Lisboa, traz as informações. O custo da importação global de alimentos está no caminho de atingir um novo recorde de 1 trilhão e 800 milhões de dólares neste ano, devido à alta nos preços e nos custos dos transportes. Este é o principal dado de um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. O que mais preocupa a agência da ONU é o fato de que muitos países vulneráveis estão pagando mais caro para obter um volume menor de alimentos. A expectativa é de que países da África subsaariana registrem alta nos custos totais, apesar de uma redução nos volumes de importação. A FAO destaca que as estimativas são alarmantes do ponto de vista da segurança alimentar, indicando que os países importadores terão dificuldades em financiar custos internacionais que só aumentam. Gorduras animais e óleos vegetais estão listados como os maiores fatores da alta no preço das importações de alimentos neste ano.
A FAO nota que os cereais não ficam para trás, com países em desenvolvimento reduzindo as importações de cereais, de oleaginosas e de carne, refletindo a incapacidade de lidarem com o aumento dos preços. A produção mundial dos cereais deverá diminuir em 2022 pela primeira vez em 4 anos. A utilização dos cereais também será menor, especialmente com queda no uso do trigo, grãos e arroz. A FAO prevê que os estoques globais de trigo poderão aumentar marginalmente durante o ano devido ao acúmulo de estoques na China, na Rússia e na Ucrânia. O relatório menciona ainda novos recordes para o milho, associados com maior produção de etanol no Brasil e nos Estados Unidos. Da ONU News, em Lisboa, Leda Letra. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre fome e agricultura sustentável, com Paulo Sérgio Pavinato e Francisco Menezes. Antes de ouvir você das enquetes que nós produzimos, né, especialmente para o programa de hoje, a opinião dos nossos seguidores, Frank, é importante repercutir com os nossos convidados essa matéria de Lisboa, né? Professor Paulo, os dados que a reportagem da Leda Letra, ele revela, isso é consequência da pandemia? É mais consequência da inflação global, né? Porque os preços estão subindo e países que não produzem são mais suscetíveis a isso, né? Então, o que acontece na África subsaariana é falta de alimentos, obviamente. Então, a gente ouve muito sobre a fala, sobre a fome, né, na África, mas realmente, eles não produzem, ou produzem muito pouco, e eles ficam dependentes do exterior. E a inflação está pegando todo mundo, não é só nós que estamos sofrendo aqui no Brasil. Então, todos os países estão sofrendo. Agora, a consequência da guerra é catastrófica, né, para todo mundo, porque se falava muito, produz trigo lá na Ucrânia, na Rússia, eles vão... Mas a consequência do uso de fertilizantes, por exemplo, a Rússia e Bielorrússia, que estão sofrendo sanções, eles produzem 30%, 40% do fertilizante do mundo, praticamente. Então, se nós não temos fertilizante, obviamente, nós não vamos conseguir produzir adequadamente, vai cair a nossa produção. O preço subindo, nós vamos deixar muitas vezes de usar e a tendência é cair a produção. Então, a consequência é global. Nós somos um país agrícola, nós estamos hoje suprindo, né, boa parte de alimentos para o mundo e a nossa, como é que se diz, a nossa cadeia alimentar ela é muito pautada na exportação. E aumentando o custo de produção, obviamente vai ter uma consequência direta para quem está comprando de nós também. Então, eu vejo que é complexo. Com essa situação, quem paga a conta sempre são os mais pobres. Certamente, até por essa falta de poder aquisitivo. Veja bem, em uma família pobre, o peso dos alimentos no seu orçamento é muito diferenciado daqueles com maior poder aquisitivo, né? Então, o alimento, junto com outras necessidades, é essencial, não é? Ele consome praticamente toda a renda e muitas vezes sequer dá conta essa renda de garantir uma alimentação adequada. Isso a pesquisa agora mostrou muito fortemente. Aqueles de baixa renda são os que estão com situação de insegurança alimentar grave, que é equivalente à fome, ou insegurança alimentar moderada, quando você começa abrir mão de vários alimentos também necessários, eles são aqueles de menor renda. Aqueles que ganham até 1/4 do salário mínimo, quero dizer, eles estão com 48% no seu total em insegurança alimentar grave. Isso é extremamente preocupante. É um nível de fome sobre essa população absolutamente inaceitável. Frank, agora vamos com a nossa enquete. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje?
Verdade. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete sobre o que nós vamos discutir. Tá? É uma enquete, não tem base científica, mas serve para ter uma noção, ver como é que está a temperatura, o clima a respeito dos temas que nós vamos debater aqui no programa. E para o programa de hoje nós fizemos a seguinte questão. Você sabia que o Brasil está no mapa da fome? E olha só o resultado, mostra que as pessoas têm consciência de como é que está a situação no Brasil. 95% disseram que sim. Só contra 5% que disseram que não, ou seja, esmagadoramente as pessoas têm consciência que o Brasil, infelizmente, está no mapa da fome, Joel. E eu queria aproveitar e reinserir uma questão para que fosse um pouco mais aprofundada, tanto pelo Paulo Sérgio como pelo Francisco, a respeito dessa questão dos fertilizantes. Se não me falha a memória, o Brasil lá para trás ele era autossuficiente em fertilizantes. Eles tinham uma indústria brasileira que conseguia, se não, digamos assim, dar conta de toda a demanda nacional, de grande parte dela. A gente não dependia tanto dos fertilizantes vindo do exterior. No entanto, mudou-se um pouco a política no Brasil e hoje o Brasil está dependente demais dos fertilizantes, sendo um país agrícola, como o próprio Paulo Sérgio destacou. Então eu pergunto, o que precisa ser feito no Brasil para que nós voltemos a ser autossuficientes na produção de fertilizantes, que é fundamental para a produção agrícola? Vou começar com o Paulo. Antes que eles falam, Franklin, um levantamento feito pelos Amigos da Terra, divulgado no Brasil, deste ano, constatou que um brasileiro morre a cada 2 dias de intoxicação por agrotóxico. Só Essa em outra questão importante. 569 novos pesticidas foram aprovados no país, com auxílio de empresas agroquímicas e europeias. E 19 dos 45 pesticidas foram liberados, que têm substâncias proibidas na União Europeia. Eles, com a ajuda das multinacionais, colocamos nossos pesticidas aqui. E lá eles proíbem, mas aqui eles ajudam a fazer. Esse é o destaque que eu queria fazer, que é importante, que você levantou a questão do agrotóxico. Bom, tem 2 pontos importantes aqui a esclarecer, né? Um deles, a dependência nossa externa de fertilizantes, ela é uma consequência de nós não termos reservas ou não termos potencial de produzir aqui no Brasil. Eu cito os 3 exemplos clássicos, que são os macronutrientes que as plantas precisam em grande escala, né? O NPK. Fertilizante, né? 98% do nosso fertilizante é NPK. E nitrogênio, é claro, nitrogênio nós precisamos de uma fonte de energia para produzir. O nitrogênio nosso, do fertilizante, sai do ar atmosférico. A nossa soja, graças à evolução genética, né, ela consegue tirar todo o nitrogênio via fixação biológica, então nós não temos o custo para isso. Agora, o nosso milho, o nosso trigo, qualquer outra cultura depende de nitrogênio via fertilizante. E aí sim, né, entra uma pauta que foi discussão, que a Petrobras, né, a nossa empresa produtora de fertilizantes nitrogenados do Brasil, chegou em 2018, assumiu que não estava mais tendo lucro com a produção de fertilizantes e resolveu sair do mercado. Então, a nossa produção nacional de fertilizantes nitrogenados parou, né? 5% da produção hoje é nacional. Inclusive, eles estão em fase de arrendamento, venda das fábricas da Petrobras de fertilizantes, né, para outras empresas russas, inclusive, né, do Oriente Médio, da Europa. Fosfatado, a nossa reserva fosfática no Brasil, ela não tem capacidade para suprir a demanda, certo? Então, hoje nós produzimos em torno de 40%, mas não adianta nós querermos investir mais se nós não temos reservas minerais para isso. Então, vamos manter essa produção em 40% e trazer os outros 60% de fora, porque se nós investirmos para produzir 100%, em questão de 10, 15 anos, isso esgota nossas reservas. Então, não tem, certo? Vamos mantendo mais ou menos assim. E potássico, a nossa produção nacional é irrisória, 5, 6%, e temos uma reserva que está muito, né, se fala muito politicamente, embaixo da Amazônia. Essa reserva seria suficiente para uns 15 a 20 anos de demanda brasileira. Mas aí tem outro porém, né? O investimento numa mina de exploração, ele demanda aí de 7 a 8 bilhões de dólares, e
esse custo, né, não é rápido, obviamente, até ter as permissões legais até estabelecer, é 6, 7 anos, 8 anos para começar a extração. E esse custo tem que se pagar depois nesse processo de extração e na venda do produto. Então, não depende só de esforço governamental, depende também de recurso privado para entrar nesse processo, e ambas as partes têm que andar juntas. Então, acho que esse é um ponto importante. É muito difícil a gente ser autossuficiente em fertilizante. E o que aconteceu ao longo do tempo, né? Nós começamos a usar fertilizante mineral na década de 50 e 60 no Brasil. E lá era muito pouco, como vocês mesmo comentaram, né? Agora, o boom da Revolução Verde no Brasil foi na década de 70 em diante, né? E hoje a expansão da soja se deu a partir de 2000, realmente, né? Antes de 2000 era nem 10 milhões de hectares de plantio de soja, hoje nós estamos em 40 milhões de hectares. Então, a indústria de fertilizantes não acompanhou a demanda, certo? A indústria está estagnada lá desde a década de 90 em termos de produção de fertilizantes e a demanda só aumentou. Então, por isso que hoje nós somos 80% dependentes de mercado externo, né, de fertilizantes. A autossuficiência nós não vamos atingir. A Embrapa acabou de lançar, né, junto com o Ministério da Agricultura, um plano nacional de fertilizantes. Esse plano tenta incentivar a produzir um pouco mais no Brasil, mas essa produção não vai ser 100% nunca. Então, a ideia é, até 2050, se chegar a uns 50% de produção nacional. Não sei se isso vai se concretizar, realmente. Agora, um outro ponto que vocês bem colocaram é em relação ao agrotóxico. Eu quero destacar aqui, fertilizante ou é mineral ou é orgânico. Todos têm uma composição química, todas as plantas vão absorver eles como elementos químicos, mas o fertilizante não é tóxico para a planta, certo? É diferente de os agrodefensivos que nós temos aí como herbicidas, inseticidas e tudo mais, que eles têm uma composição química que foi modificada. Então, diferenciando a agricultura orgânica da agricultura convencional, a agricultura orgânica pode sim produzir muito bem sem agrotóxicos, só que a agricultura orgânica ela não vai ser suficiente para suprir a demanda total de alimentos para o mundo. Então, nós temos que diferenciar um pouco os pontos aí. A agricultura orgânica ela pode sim ser incentivada? Claro que pode, mas ela vai ter um nicho de mercado, ela vai ter certos públicos, né, certos nichos de populações que ela pode suprir, mas ela não é suficiente para produzir alimento, para alimentar o mundo como nós estamos hoje. Então, infelizmente, né, ou para o lado do bem e para o lado do mal, o melhoramento genético, o uso de defensivos agrícolas é obrigatório hoje e sem ele nós não teríamos comida muitas vezes para comer, certo? Claro que tem produtos e produtos. Tem produtos um pouco mais toxicológicos, tem produtos que precisam ter um controle mais regulado e produtos que muitas vezes, né, podem ser banidos porque se prova que tem consequência danosa para os humanos ou para os animais, né? Então, nós temos que separar também o joio do trigo. Tem produtos que não adianta. Se nós não tivermos esses produtos, nós não vamos produzir hoje. Então, eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que deixar bem claro. Mas eu gostaria de te ouvir a respeito dos 19 dos 45 praguicidas liberados, têm substâncias proibidas na União Europeia. Eles são fundamentais, como você disse, mas o controle aqui no Brasil deveria ser mais rigoroso. Com certeza, eu acredito que sim, né? Produtos que comprovadamente vão nos causar algum problema, são cancerígenos e tudo mais, deveriam ser banidos, obviamente. Só que a evolução das pragas, a evolução das doenças, ela também é contínua, né? A planta vai pegando resistência, as ervas daninhas vão pegando resistência, então tem que mudar o princípio ativo de muitos produtos, e aí as empresas vão atrás disso, né? Mas sim, eles têm que comprovar que realmente não vão nos causar danos no futuro, né? Então, organoclorados, por exemplo, que se falava muito, né? Eram produtos cancerígenos. Não devem ser usados. Às vezes ainda entra ilegalmente no nosso Brasil alguns produtos nessa forma, né? Mas deveria ter uma fiscalização mais intensiva, né? Eu acho, quanto a isso. Vamos ouvir o Francisco agora. Eu queria uma rápida observação. Eu acho que em todos os setores da economia, inclusive, é sempre muito perigoso a dependência em relação a fornecedores que estão restritos a muito poucos países.
Eu acho que na questão dos fertilizantes, em alguns componentes, isso aconteceu. E tem que se buscar saídas para isso, alternativas, porque a própria situação da guerra agora demonstra, né, como repentinamente você pode estar num quadro de graves dificuldades, né, como está acontecendo não só no Brasil, mas em geral no mundo todo. Eu friso com isso a necessidade, o Paulo Sérgio já citou, de se pensar em termos da agricultura orgânica, da agroecologia, como uma alternativa que deve haver investimento sobre ela, que também se reduziu, né, toda a movimentação de apoio em relação a ela nos últimos anos e que pode gradativamente ir equilibrando um pouco mais essa balança. Em relação aos agrotóxicos, eu não vou me estender, porque acho que vocês já se referiram que é essencial, é preciso haver uma preocupação, e nós do Grupo de Trabalho da Agenda 2030, da sociedade civil, estamos extremamente preocupados, já há alguns anos no nosso relatório nos referimos a isso, ao grau de liberação que está havendo desses produtos, né? E no qual eu acho que precisa se verificar se está havendo a devida atenção sobre aquilo que está se liberando, né? Com os efeitos, os prejuízos que isso pode causar para todos os consumidores, mais ainda para os produtores, que têm um contato direto, às vezes, com produtos muito nocivos. E isso foi constatado pelo levantamento feito pelos Amigos da Terra, né? Um brasileiro morre a cada 2 dias de intoxicação por agrotóxicos. Francisco, você falou da necessidade da agricultura orgânica. Que iniciativas nós já estamos tendo aqui no nosso país que vislumbre um futuro melhor em relação ao que acontece no Brasil? Olha, de uma maneira geral, são inúmeras iniciativas, né? Sempre muito vinculadas à agricultura familiar, né? Mas que mostram, sobretudo no campo da agroecologia, resultados muito favoráveis. Lembrar, inclusive, que eu tinha me referido ao Programa Nacional da Alimentação Escolar, e existe uma linha dentro desse programa que se volta para a busca desses alimentos, ou seja, para propiciar que nossos alunos, né, que têm acesso à alimentação escolar, estejam também consumindo uma alimentação saudável. Foram feitos levantamentos em relação a esse aspecto e se viu que em diferentes lugares do Brasil estão havendo experiências muito promissoras nessa direção e que isso abre uma possibilidade. Agora, precisa haver vontade política no sentido de fazer isso crescer, né? Isso não ficarem como experiências isoladas. Professor Paulo, quer destacar alguma experiência que você conheça? A agricultura orgânica, eu diria que é fantástica, né? Mas como nós destacamos, né? A agricultura orgânica, ela tem nichos de mercado, ela, inclusive, né, se paga ao produtor melhor, muitas vezes, por ele fazer uma agricultura orgânica, porque o potencial produtivo da agricultura orgânica é menor do que a agricultura convencional. Então, você não tem... E é por isso que ela é mais cara? Como? E é por isso que ela é mais cara? Usualmente, o que pesa mais a agricultura orgânica é mão de obra, né? É mão de obra, porque você faz em pequena escala, você depende mais da mão de obra familiar, então se você vai pagar a mão de obra, mas muitas vezes em feiras e tudo mais, ele é mais caro o produto, porque supostamente ele é um produto mais saudável, né? E aí, muitas vezes, entra numa contradição, porque daí quem consegue comprar esse produto melhor a qualidade, é o pessoal que tem melhor renda. Produto, né? Porque eu sou um consumidor de produtos orgânicos. Existem várias feiras aqui na nossa cidade, aqui em São Paulo, né? Mas a gente percebe que o custo está entre 20% a 30% mais caro do que a agricultura normal, né? Mas é a tentativa da compensação do que você não consegue colher, né?
equitativamente com uma agricultura convencional, que daí você tem uma escala maior, você usa mais maquinário, você usa mais, e acaba o custo da mão de obra sendo mais barato. Mas realmente... Precisa de estímulo, né? Precisa de estímulo. Precisa de estímulo. Públicas para que se destine, ela aumenta a sua produção e diminui o custo. Nós temos exemplos de larga escala também, né? Nós temos usinas hoje produzindo organicamente açúcar e tudo mais, e aí já não é pequeno produtor, já é escala maior, né, que vai vender industrialmente. Mas realmente eles dependem, né, de um sistema diferenciado, eles têm que ter uma especialização um pouco maior, depender mais de mão de obra. Então realmente tem que cobrar, eu acho que tem que cobrar um pouquinho mais. Nessa linha a Europa está indo toda, né, cada vez produzindo mais saudável e tudo mais. Mas aí entra outros, eu acho que entra outras, como é que se diz, outras utopias ou outras linhas, né, que o pessoal vai contra, deixar de comer carne, né, ser mais vegetariano, mais vegano. Então, você tem que equilibrar o seu alimento de acordo com a sua demanda corporal, né, e partir para essa linha, eu acho que é muito mais como é que se diz, você ser radical e a proteína é importante para o nosso alimento, e a carne é a forma mais simples, mais barata de entrar com proteína na sua alimentação. Então, tem vários poréns aí que poderíamos ficar vários dias discutindo sobre isso, né? Uns têm uma linha, outros têm outra linha de ideia, mas não existe consenso. Você equilibra a sua alimentação e consome muito ou pouco carne? Joel, eu posso dizer que há mais de 50 anos eu não como carne, né? Eu como alguns peixes, né? Eu não como carne, mas isso não é uma questão filosófica. Eu comecei quando garoto, porque eu não gostava do paladar da carne, então eu não como carne de mamífero, aves, marsupial, como eu brinco, répteis e anfíbios. Eu não como, só alguns peixes. Mas isso é uma questão pessoal minha, não é uma questão filosófica, porque é questão de paladar que eu não gosto. Mas, de fato, se você vê, em termos da agricultura, o espaço que você tem para criar o gado e fosse convertido para criar grãos, por exemplo, renderia muito mais e alimentaria muito mais pessoas. Isso é comprovado até cientificamente, né? Mas eu queria colocar uma questão, Joel, já que você me chamou, que eu acho importante, né? Dentro dessas discussões todas sobre alimentação, surge uma discussão com relação aos transgênicos, né? Muita gente coloca os transgênicos como uma solução para preservar, para os alimentos, digamos, não serem tragados, engolidos pelas pragas, pelas ervas daninhas, né? E os transgênicos como uma forma de ser um alimento mais resistente, uma planta mais resistente. Por outro lado, tem gente que combate como quem diz, não, mas eles estão associando, por exemplo, no caso da soja, do milho, né? Gene de aranha com alimento, então a gente está comendo aranha, né? Isso são coisas que as pessoas... Então eu queria colocar, né, tanto para o Francisco como para o Paulo Sérgio, essa discussão dos transgênicos. Vamos começar agora pelo Francisco. Olha, eu acho que vamos partir da questão mais crucial que temos hoje, que é a falta de acesso aos alimentos de uma parte considerável da população brasileira. Está mais do que comprovado que não é uma incapacidade de nossa agricultura de garantir essa alimentação, mas tem por trás, como dizíamos antes, a dificuldade até de uma maioria que está no meio urbano, né, de poder acessar esses alimentos por falta de poder aquisitivo. Então, esse é um parâmetro importante, porque a questão dos transgênicos foi muito utilizada como uma necessidade de fazer aumentar a produção para garantir alimentos para uma população que é, inclusive, crescente, né? Mas nós vemos que outras variáveis entram com muito peso nesse aspecto, né? O que sempre gerou uma preocupação nos transgênicos é porque os transgênicos não são somente variedades, sementes com uma modificação genética, mas eles trazem, o Paulo Sérgio me corrija se eu estiver errado, eu sou economista, eu não sou dessa área, mas eles trazem uma exigência de consumo, digamos assim, ou de utilização
de determinados produtos que vêm, em geral, dos mesmos fabricantes, né? Isso é muito falado em relação a Monsanto, por exemplo, que ela produzia... Operação casada, nós temos que comprar... uma operação casada, e aí falávamos de dependência, e essa dependência está aí consolidada, né? Se aquele que produz a semente vai exigir o mesmo produto que ele produz em relação ao agrotóxico, então está dada aí a dependência, e que é algo que no sistema alimentar a gente não deve desejar de forma alguma. Em relação à questão da saúde, eu acho que precisa ainda se explorar mais, se estudar mais para termos assim, um posicionamento mais definitivo sobre os efeitos sobre a saúde. Agora, em relação ao meio ambiente, é que eu vou terminar, é evidente que se você começa a generalizar uma produção somente por produtos transgênicos, né, isso acaba fazendo desaparecerem variedades que antes podiam ter determinados valores, componentes que deixaremos de contar. Então, esse é um outro grau de preocupação. A primeira pergunta que eu faria para vocês é, entre você estar com fome e ter o alimento para comer transgênico ou não ter o alimento, qual você preferiria? Então, eu acho que esse é um ponto importante a se refletir. Como nós falamos, né, agricultura orgânica ou mesmo, né, o melhoramento Obviamente genético. que a gente vai optar pelo transgênico, mas e a qualidade do transgênico? Claro. Agora, aí nós podemos filosofar milho, por mais. exemplo, se não for transgênico, você não encontra mais, né? O milho dificilmente você consegue encontrar um milho que não seja transgênico, né? Mas aí nós podemos ir além, né? Entre você investir em produção de comida e gerar emprego e gerar alimentos para mandar comida para o mundo, ou investir em segurança, sei lá, Então, tem vários pontos aí que... Agora, o importante do transgênico até hoje, né, nós já estamos há 30 anos ou mais usando os transgênicos e não se comprovou nenhum problema efetivo dos transgênicos no vegetal promoverem problemas no animal ou no humano. Então, as utopias que se tinha no começo, né, de toda essa conversa transgênica não se provaram, né, de que realmente os produtos transgênicos vão promover algum dano à sua saúde. Nós sabemos, né, que esse melhoramento genético ele vem evoluindo ano a ano e ano a ano, se nós pensarmos nos benefícios que eles têm trazidos, eles normalmente são positivos, porque quando nós fazíamos uma agricultura convencional, né, usávamos não transgênicos, tinha que aplicar herbicida, tinha que aplicar inseticida, e muitas vezes os produtos que nós usávamos, ou a escala de uso de defensivos, era maior do que é hoje com transgênico. Um exemplo clássico, né, para controle de ervas daninhas. O glifosato, claro, foi uma venda casada. Toda empresa quer ter lucro, né? E eles estavam vendendo e estão cobrando royalties por isso ainda, né? Infelizmente, nós dependemos disso, né? Mas você produzir mais com o transgênico e usando um defensivo para fazer a eliminação, e o glifosato, que é um defensivo faixa verde, né, com nível de toxidez menor do que os faixa vermelha, faixa amarela que nós usávamos antes. Então, o melhoramento genético e a transgenia, eles vieram para beneficiar o agricultor, facilitar a sua vida e causar, inclusive, menos risco de intoxicação do que se fala aí, né? Então, nós temos muitas culturas hoje, diferentes, claro, você tem que diferenciar uma soja, um milho, de uma frutífera, de uma olerícola, de um tabaco, por exemplo, que são culturas que demandam uma extremidade de uso de defensivos muito grande. Então, cada cultura tem suas especificidades, né? Mas eu diria que a transgenia para soja, milho, ela veio para o bem. Acho que ela trouxe maior capacidade de produção. Hoje nós estamos aumentando cada vez mais a produtividade das culturas por área, né?
e isso não tem sido danoso não para o ambiente de maneira geral. Claro, defensivos, como vocês comentaram, né? Quanto mais você usar e tiver risco de manutenção no ambiente, é risco de contaminação. Então, pode ocorrer, claro. E o manejo adequado, muitas vezes o produtor não se protege. Existem EPIs, existe equipamento de proteção, mas o produtor prefere ir de bermuda, de chinelo lá, passar um defensivo. Então, ocasionalmente vai sim, né, ser contaminado, até por sim, não se proteger adequadamente. Não por não ter instrução, ele sabe que isso pode ocorrer. O governo federal praticamente zerou o orçamento do principal programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, renomeado Alimenta Brasil pelo governo federal. A medida fez com que cooperativas encerrassem suas atividades e impactou a qualidade dos alimentos oferecidos por projetos assistenciais. Você está acompanhando o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre fome e agricultura sustentável com Paulo Sérgio Pavinato e Francisco Menezes. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar Observatório 3 em numeral setor. Anote aí, Observatório 3, numeral setor. Frank Valverde. Joel, já que você falou no nosso site, do Observatório Terceiro Setor, eu queria dar o destaque para uma matéria que é importante, que tem tudo a ver com o tema que nós estamos abordando hoje no site do Observatório do Terceiro Setor. Ela foi escrita pela Maria Fernanda Garcia e ela trata que 33 milhões passam fome e governo destrói programa de aquisição de alimentos, né? Segundo essa matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, ela aponta o seguinte: um levantamento divulgado no último dia 8 deste mês mostra que o Brasil tem cerca de 33 milhões de pessoas passando fome, quase o dobro do número de pessoas em situação de fome que era estimado em 2020, ou seja, em 2 anos, dobrou a estimativa do número de pessoas do mapa da fome. Nós que já, há anos atrás, nós estávamos fora do mapa da fome, infelizmente, acabamos sendo reinseridos novamente nesse mapa da fome. E hoje, em números absolutos, são 14 milhões de pessoas passando fome no país. É uma lástima que o Brasil tenha voltado para isso, né? Que tenha fugido, né, da ODS número 2, que é a questão da fome e da agricultura sustentável. Joel, já estamos aí caminhando para o final do nosso programa, temos em torno de 8 minutos, né? E eu queria inserir uma questão assim, rapidinho. Como foi colocado pelo Paulo Sérgio, as jazidas para a produção de fertilizantes, elas tendem a se esgotar, né? Por isso que o Brasil precisa ir lá para fora. Só que as jazidas dos outros também vão se esgotar, né? Ou seja, essa é um bem, uma riqueza finita. Um dia ela vai acabar. Nós temos estudos hoje para o dia que acabar essas jazidas, nós tenhamos como fornecer fertilizantes para a agricultura, porque a população com certeza irá aumentar. É uma boa pergunta. Não, na verdade nós não temos alternativas por enquanto, né? Por exemplo, para nitrogenar tudo bem, nitrogenar nós temos em qualquer lugar do mundo, dá para produzir em qualquer lugar do mundo. Fosfatado nós não temos. Fosfatado, as reservas que se conhece hoje, elas equivalem mais ou menos, né, a uma demanda de ainda 300 anos. Então, aonde nós conhecemos, né, que tem fosfato numa concentração, numa quantidade suficiente para viabilizar, explorar como fertilizante, nós teríamos para 300 anos. E onde está essa grande reserva? No norte da África, principalmente no Marrocos. O Marrocos hoje no Saara Ocidental, né?
o grande... ali é uma controvérsia, né? Se é Marrocos ou Saara Ocidental. Segundo Marrocos, a Saara é deles, né? Então, independente, está ali naquela região. Incentivos, né, para explorar mais, eles estão tendo. Lá, inclusive, o Marrocos está aumentando ano a ano a produção de fertilizantes. A China é um grande produtor de fosfatado. A Rússia também produz fosfatado, né? Agora, outros países como Egito, Arábia Saudita, Tunísia, Argélia, estão todos expandindo, né, a produção de fosfatados. E se continuarmos nesse ritmo, né, de uso de fertilizantes, como nós falamos, nós teríamos para mais ou menos 300 anos. Agora, a possibilidade de ocorrer o que está ocorrendo hoje com o petróleo, né? Um pouco tempo atrás se dizia que em 10, 15 anos o petróleo ia acabar. Hoje se descobre novas jazidas, novos depósitos, né, que se prolongou esse tempo de vida aí muito mais para frente, né? Então, o fosfatado, o que vai acontecer é, num certo momento, você vai ter que ser mais hábil em reciclar. E esse é um ponto importante. A gente tem feito uns estudos, inclusive, né? Você tem que ser mais eficiente em voltar os nutrientes para o processo produtivo. E aí entra reciclagem de estercos e, principalmente, reciclagem de dejetos humanos. Lodos de esgoto vão ter que voltar ao processo produtivo. Eles não podem parar na água do rio, não podem parar no mar. Tá? Então, a gente tem que dar um sistema mais realmente sustentável de produção. E fazer uma reciclagem mais adequada é importantíssimo para esse sistema. E potássio que é outra história, porque potássio, os depósitos de potássio estão em grande profundidade e estão concentrados em alguns países também, né? O Canadá é o grande detentor, a Rússia é um dos grandes detentores, Belarus, né, a Bielorrússia e a Alemanha são os que hoje têm as principais jazidas de potássio de exploração como fertilizante. E essas aí nós não temos como sair, né? Fosfatado é mais dinâmico, tem em vários países. Agora, potássios é 3, 4 países que dominam, certo? Então, vai estar na mão deles. Nós não temos como fugir disso. E dá para produzir 100? Muito difícil, né? Hoje, com a crise dos fertilizantes, várias empresas hoje no Brasil estão explorando fontes alternativas, né? Usando remineralizadores, pó de rocha e tudo mais para tentar contornar isso. Mas eles não são eficientes como os fertilizantes solúveis que nós temos hoje. Então, é muito difícil você fazer uma substituição dos produtos hoje que estão no mercado como fonte de nutrientes, porque não há algo que possa substituir completamente eles. Certo? Então, nós vamos continuar dependentes, acho, ainda por um bom tempo. Vamos continuar dependentes. Agora, eu preciso ouvir a respeito da pergunta do Frank, você, Francisco, que eu preciso fechar o programa, eu quero o seu destaque final. Lembrando que, segundo o DESE, uma pesquisa do DESE, São Paulo tem a cesta básica mais cara do país. O custo médio dos produtos básicos somou mais de R$700, R$777. Lembrando que o salário mínimo é de R$1.200. Francisco, rapidamente sua resposta a respeito da questão do Frank. Olha, exatamente, eu acho que demonstra que se tem que buscar alternativas, senão nós veremos um futuro bastante problemático pela frente. Agora, nós temos essas questões imediatas, também aproveita a questão que você colocou, Joel, que o Brasil precisa definir imediatamente medidas para enfrentar a questão da fome. E, nesse sentido, não dá para ficar esperando para o ano que vem ou outras possibilidades. É preciso haver, de um lado, mobilização da sociedade, que é muito, muito importante o dado que você trouxe da consciência que já existe de que o Brasil entrou no mapa da fome novamente, não é? Mas é preciso definir quais são as prioridades, né? Eu, do meu ponto de vista, eu citaria 2 prioridades que são possíveis de obterem resultados rápidos. Uma é transferência de renda, mas com eficiência. O programa que aí foi colocado, Auxílio Brasil, é um programa que está mostrando enormes dificuldades. Um segundo ponto, insisto no aspecto da alimentação escolar. Da injeção de recursos nesse programa, que você vai garantir nas famílias, naquelas mais necessitadas, inclusive, não só
uma possibilidade de seus filhos estarem melhores nas escolas, né? Mas que garantam uma alimentação para parte do dia. Isso significa muito para toda a família. Não há tempo a perder. É isso. Francisco, obrigado novamente pela sua entrevista, viu? Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Professor Paulo, uma síntese do professor, né? Rapidamente, em 1 minuto, seu destaque final a respeito do tema do nosso programa. A agricultura sustentável hoje ela tem que ser buscada sempre, né? Você tem que ter meios de produzir e, obviamente, contaminar ou não contaminar o seu ambiente, contaminar ao mínimo o seu ambiente. Na verdade, o que a gente preza hoje para a agricultura é você ter uma ciclagem, ter uma eficiência de aproveitamento dos nutrientes o máximo possível para produzir mais em menos, ou seja, usar melhor a sua área, ter uma maior produção, ter uma dependência externa menor e ter uma produção de qualidade. Então, acho que essa é a ideia que a gente tem que buscar sempre para a agricultura sustentável no Brasil e no mundo. Um abraço, até o próximo programa. Obrigado. Obrigado. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença de Paulo Sérgio Pavinato, professor associado da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Francisco Menezes, analista de políticas da ActionAid, organização internacional que trabalha por justiça social. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima semana, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.